Olá a todos, vamos começar aqui mais um tutorial. No caso, nós estamos na segunda aula e o que iremos fazer? Primeiro, esta aula serve para mostrar como podemos utilizar ah, o tempo e o espaço na animação dentro de um exercício que eu vou chamar genericamente de bola quicando, alguns chamam de bolinha pulando. Em inglês se conhece como bouncing ball, só que a gente vai fazer, por enquanto, apenas num único eixo, que é o eixo Y, que é este eixo aqui, ó, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, eu vou colocar só uma textura, eu vou mudar a visão aqui. Fiz só um box e uma esfera e vou aplicar uma textura para vermos melhor, no caso, para não deixar simplesmente cinzento. Eu apliquei um checker. Se não estiver aparecendo no seu, você aperta a tecla 6 do teclado numérico e aqui em cima onde tem o Place 2D, você vem o Repeat 0,5 e 1. E aí ele fica bem dividido para você. Vou mudar essas cores. Preto e branco é uma tristeza. Colocarei aqui de repente um verde. Pronto, fica bem melhor. O que é que nós vamos fazer? Primeiro, apenas trabalhar no Translate Y quer dizer que ela vai bater no chão e vai quicar diversas vezes. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, checar se estamos em 24 frames por segundo. Estamos aqui. E ela vai iniciar em cima. Eu vou apertar a tecla S para marcar o keyframe que ela inicia aqui. E aí ela vai descer. Digamos, para botar um número redondo, no 10 ela desce. Eu venho e aperto S. Ele fez isso. Como via de regra, lembrando que não é assim exatamente na realidade, mas só para a gente ficar mais, só para ficar mais didático, vamos fazer sempre a altura, o tempo de subida igual ao tempo de descida. Então, qual é o meu intuito aqui? Eu quero que ela bata, depois ela vai voltar, bater e vai fazer isso até parar. A gente percebe que o movimento original será em cima, vai para baixo, aqui perde energia, então quando volta, não volta na mesma altura. Se antes ela estava começando daqui, ela já vai abaixar. Bateu, abaixou mais um pouco. Bateu, abaixou mais um pouco. Então é nessa lógica que eu digo que vai ser o tempo de subida igual ao tempo de descida, apenas para ficar mais didático. Então do 1 ao 10, aí digamos que ele perdeu energia. Ao invés de fazer ele voltando no 20, digamos 18, só para ter uma ideia. Eu venho, aperto S, deixa eu só comparar, né? Onde é que ele estava antes? Em cima, no 18 ele vai descer. E aí subiu em 8, desceu em 8. Desceu aqui. Uma dica é se você não quiser ficar padronizando depois no gráfico, basta apertar o botão do meio que ele copia a configuração de um keyframe para o outro. Então eu quero que a configuração do 10, que é ela batendo no chão, venha para o 26. Boto o mouse em cima do 10, botão do meio, clico seguro, arrasto até o 26, solto e aperto a letra S. Pronto. E ela veio, ó, tá vendo? Então tá aqui 18. Subiu em 18, subiu em 8, desceu em 8. Vamos fazer ela perdendo 2 frames. Então subiu em 8, desceu em 8, vamos subir em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desceu. Aqui é a mesma coisa, né? Eu posso o botão do meio, solto, aperto S. Vamos comparar. Ela está aqui, bateu, desceu um pouco mais, bateu, desceu um pouco mais. Não se preocupe que o primeiro rascunho sempre fica assim. A gente vai depois testar no gráfico de maneira mais efetiva. Subiu em 8, desceu em 8. Subiu em 6, desceu em 6. Vamos fazer em 4? 1, 2, 3, 4. Subiu um pouquinho. Botão do meio. 1, 2, 3, 4. Uma dica aqui, fundamental. Aqui a gente já viu que tem que melhorar, né? Ó, desceu demais. Uma dica fundamental é que você não fique simplesmente tirando keyframes, como a gente estava fazendo aqui, de 2 em 2, quando chega perto do final. Por exemplo,
foi subiu em 8, desceu em 8, subiu em 6, desceu em 6, subiu em 4, desceu em 4. Só que estamos trabalhando a 24 frames por segundo, então está muito rápido. Então, como via de regra, apenas para ficar didático e você conseguir administrar a sua cena, quando tiver mais ou menos assim, faltando 5 frames para acabar, tente fazer um por um. Porque a lógica seria: subiu em 4, desceu em 4, subiu em 2, desceu em 2, subiu em 1, desceu em 1. Fica muito rápido. Então, subiu em 4, desceu em 4, vamos tirar um por um. Subiu em 3, 1, 2, 3. Subiu em 2, subiu em 1. Um pouquinho a mais. Aqui descer. Aqui eu posso usar a mesma lógica, né? Com o botão do meio, que eu esqueci. Botão no meio para cá, aperto S. Botão no meio para cá, aperto S. Botão no meio para cá, aperto S. E aperto S. Se eu der um play, nós temos absolutamente nenhuma sensação de que ele está batendo, porque ainda não enfrentamos o gráfico de curva. Vamos dar uma olhadinha nele. Quando eu venho até Window, Animation, Graph, eu tenho aqui, ó, faço uma caixa de seleção, temos uma variação, Translate Y. Clico nele, aperto a tecla F no gráfico e ele me dá as variações de tempo e espaço. Colocarei essa bolinha aqui do lado, ó, já para a gente poder ir acompanhando as mudanças de um para outro. Mais do que nunca, o importante é a gente verificar sempre na linha do tempo. O que é que nós temos aqui, ó, do 1 até o 58. Temos a base já firmada, só que a bolinha está começando suave, no meio fica rápida e embaixo fica suave de novo. Não é isso que a gente quer. O movimento sempre fica no início suave, no meio brusco e embaixo mais brusco ainda. Vou quebrar a tangente. Então, quando eu seleciono todos esses keyframes inferiores, eu quebro a tangente aqui e eu posso, até antes de ajustar, dar uma olhada no que está acontecendo neste gráfico. Eu já percebo, só de olhar, uma variação diferente. Não que isso não possa ocorrer na realidade, por causa da resistência do ar, enfim. Mas aqui eu percebo, ó, que deste keyframe para este keyframe temos essa distância. Deste para esse, ó, um pouquinho maior. Deste para esse, até um pouquinho maior. Ele começa a despencar. Como via de regra, eu gosto de dar uma olhada no final da animação para ver se ela vai ficar batendo muito, sabe? Porque tá 56, 57, 58. Quando ela sobe, dica, para não ficar brusco demais, recomendo que nesse ponto em que ela subiu, como tem uma variação de um para outro, eu apenas abaixo um pouquinho mais, aperto S. Então é bem suave, bem pouco. E aqui faltando 2, eu vou abaixar um pouquinho também. Então, ele estava assim, agora ficou assim. E a partir disso, eu posso reconfigurar um pouco mais, ó, deixar um pouquinho mais uniforme. A pergunta que você deve estar se fazendo é: como eu vou saber a variação de uma para outra? A gente não tem como saber, porque tudo depende do material.